Olá, sejam todos muito mais do que bem-vindos aí ao último módulo, né, aí do Fundamentos de Gerenciamento de Projeto, onde eu vou estar falando dessas tendências, né, tendências de gestão de projeto, pessoas e a própria tecnologia. Primeiramente, né, agradecer a você aí que veio por todos esses módulos. Você percebe como que eu atuo, como que eu penso. Eu falei bastante coisas das minhas crenças, da forma que eu acredito na gestão de projeto. Quero lembrar você que tudo isso que você viu é resultado de muito estudo, é resultado de muito trabalho, resultado de muita prática, relacionamento com o mercado. Tem uma equipe inteira por trás de mim ajudando, tenho parceiros que estão me ajudando. Quer dizer, isso é um resultado de muita coisa. Queria agradecer fundamentalmente você por estar aí. Espero que realmente isso sirva para você, seja útil de uma forma ou de outra, que sirva de referência, que não tudo, mas que pelo menos poucas coisas que eu tenha dito, que realmente tenha valido a pena e tenha sido útil para você. Quando a gente fala de tendências da gestão, né, lembrando bem que por mais que o ser humano seja, nós possamos ser preditivos, né, prever determinadas coisas, o nosso pensamento ele é sempre linear quando a gente olha para o futuro, e quando a gente olha para o passado a gente conecta os pontos novamente e pensa novamente de forma linear. Então aqui o que eu vou falar para vocês é muito mais de fatos que nós temos, né, que a gente vem acompanhando nos últimos anos, e o que eu acredito que eu possa fazer, ou acredito que nós possamos fazer para que a gente realmente entre aí, adentre esse século XXI com mais capacidade, mais competência, mais desenvolvimento e uma série de coisas. E lembrando, né, que aqui eu não sou nenhum vidente, eu não tenho nenhuma habilidade assim acima do normal. Muitas das coisas que eu falar aqui também pode ser considerada presunção, pode ser considerada um chute, pode ser considerado o que você quiser. Então, só para a gente alinhar aí a expectativa, então eu vou falar fundamentalmente do que está acontecendo. O que nós sabemos hoje, né? Então, quando a gente olha para o mundo, uma série de informações e dados a gente consegue retirar do mundo. Primeiramente, né? Aceleração da tecnologia. Quando você pega lá 1400, né, início, né, da era de Gutenberg, ali quando coloca, né, a prensa de Gutenberg começa. Então, se você pegar dali e considerar a velocidade com que grandes eventos e grandes coisas no universo da tecnologia ocorreram, até 1900 praticamente nada acontece, o mundo é bastante linear. Porém, ali há um momento que o homem vai para a Lua e BUM! Uma curva exponencial, e hoje nós estamos falando aí de impressora 3D, nanotecnologia, biorrobótica, a Lisa, coisas assim que inimagináveis, né? Os drones fazendo coisas que a gente nem imaginava, ou seja, coisas que nós nem conseguimos pensar há poucos anos atrás. Eu lembro de estar assistindo um filme uma vez chamado Minority Report, um cara fazendo assim com a mão numa tela. Semanas depois aparece uma coisa chamada iPhone, que a gente toca e realmente revoluciona o mercado de telefonia, né? Os próprios PCs hoje, PCs wearables, né? Você veste hoje o seu PC, os aplicativos de smartphone. Curiosamente, se hoje você pegar um jovem, né? Uma pessoa entre 15 e 18 anos, se você pegar um jovem desse e pegar o celular dele, você vai ver que ele não tem o ícone, a grande maioria deles não tem o ícone do telefone no celular deles, porque é um ícone que raramente eles usam, porque eles são pessoas conectadas e preferem falar via WhatsApp, FaceTime, qualquer outra tecnologia wireless, até mesmo porque a conectividade que eles andam o tempo todo permite esse tipo de coisa. Então, há poucos anos atrás, nós utilizávamos única e exclusivamente o telefone para nos comunicarmos uma pessoa com outra. Hoje eu uso o telefone para me conectar com o mundo, para me comunicar com o mundo. Então, isso é um fato que nós sabemos. Se olhássemos o mundo, acreditaríamos, né, que olhando lá 1500, né, que a tendência seria uma curva linear, mas nada é linear, né? O mundo ele é a própria lei de Moore, né, que fala que a cada 1 ano e 8 meses ou 2 anos a tecnologia dobra, né, e o preço se mantém. Ou seja, um computador que custava $10.000, provavelmente em pouquíssimo tempo todos nós teremos nas nossas casas as impressoras 3D, né? Você vai perder um garfo e vai imprimir, você vai estar
Tá voando papel aqui. Você vai quebrar uma peça na sua casa, uma torneira, um botão, alguma coisa, você vai lá, desgruda alguma coisa do seu computador, você vai lá, printa, refaz e imprime na sua própria casa. Uma realidade absoluta que a gente está vivendo aí, né? Então, só dados curiosos, né? Alguma coisa lá atrás, antes de alguns trilhões de anos, né? Começa o que nós chamamos de era da agricultura. E aí depois começa o escambo, né? Em algum momento do início da humanidade, o escambo, trocas e tudo mais, começa o que nós chamamos de era de serviço. Lá em 1450, né? A era industrial, né? Com a prensa de Gutenberg. E alguma coisa ali no meio da Revolução Industrial nós chamamos de era do conhecimento, né? Então, a gente vê uma curva da agricultura caindo, a gente vê a curva aí da indústria caindo, e nós chamamos, né, curiosamente, primeira onda, né, que é a onda da era da agricultura, segunda onda, a era industrial, a prensa de Gutenberg, e a terceira onda, essa era do conhecimento, né? Então, é assim que o mundo vem evoluindo, assim que o mundo vem crescendo, assim que o mundo vem se transformando, de alguns milhões de pessoas para hoje, alguns bilhões de pessoas. Que sabemos hoje, né, que da força de trabalho, né, da força de trabalho que nós temos no mundo, dos 100% de pessoas trabalhando no mundo, 5% até o ano 2000 na agricultura, 20% na indústria, 70%, né, das pessoas aí trabalhando dessa força, né, ativa de trabalho, né, na indústria, e 5% nessa gerando conhecimento, trabalhando com conteúdo, gerando saberes, aprendizados e tudo mais, trabalhando propriamente dito aí com nanotecnologia, robótica, pesquisa, desenvolvimento e tudo mais. O que acredita-se, né, para as portas, aí estamos falando de 2020, né, estamos tão pertinho, né, acreditam que a agricultura, 1% de toda a força de trabalho. Já estamos percebendo drones trabalhando nas agriculturas, a robótica trabalhando na agricultura, né, máquinas pulverizando especificamente a praga, né? Leitores laser detectam onde tem a praga e o pulverizador aciona a válvula exatamente onde tem ali a erva daninha. Coletas, né? Coletas sendo feitas praticamente totalmente computadorizada, já saindo direto da plantação, já ensacada, embalada, pronto para consumo e uso, né? Equipamentos que já coletam, embrulham, testam, validam, checam, colocam em caixa, coloca selo, CIF e já sai dali direto para pegar uma aeronave, sai dali direto para ser embarcado. Então, ou seja, cada vez menos, né, pessoas, humanos trabalhando na agricultura. Indústria nem se fala, hoje a robótica dominando, a gente já pelo menos desde 1970, a gente vê, né, as principais montadoras trabalhando praticamente como que 100% aí computadorizada, utilizando robôs, braços mecânicos, trabalham 24 horas, até mesmo pela quantidade de produção de veículos no mundo todo, e não só veículos, né, a gente está falando da indústria em geral, né, então hoje a indústria está sendo infinitamente dominada aí pela tecnologia. Ou seja, percebemos, né, uma movimentação muito grande da humanidade, né, saindo aqui da agricultura e da indústria, onda 1 e onda 2, né, e migrando, né, para a área de serviços e migrando para a área de conhecimento. Então, eu quero chamar a tua atenção para isso daqui, ó, esses 20% aqui. O que eu quero dizer com isso, que 20% da humanidade, apenas 20% da humanidade vai gerar conteúdo, vai gerar conhecimento, né? E olhe, né, a gente está falando 20% da humanidade e a gente está sabendo que essa 20% da humanidade está concorrendo com robóticas. Sabemos que hoje temos lá o Watson, né, fazendo 1001 coisas aí, dando aula, o Watson trabalhando nas mais distintas pesquisas e respondendo a questões inimagináveis, ou seja, estamos falando aí desse 20% de toda a capacidade humana, quer dizer, se a gente está falando de 8 bilhões de pessoas, né, desses 8 bilhões de pessoas, apenas 20% vai ter envolvido. E aí meu convite é esse, você quer gerar conhecimento ou você quer ser commodity? Né? Aqui estão as commodities, né? Então, o grande desafio nosso é exatamente esse, o mundo é uma relação totalmente 80-20, né? Isso era o que Pareto já dizia em 1890, né, dessa relação 80-20, a relação 80-20 novamente se comprovando na prática, né? E o que isso tem a ver com a relação de gestão de projeto? Tudo.
Trabalhamos no universo de recurso limitado. E qual é esse principal recurso limitado que nós temos? Tempo. Qual é o recurso limitado que nós temos? Dinheiro. Qual é o recurso que nós temos limitado? A nossa foco, a nossa aplicabilidade. Ou seja, todo o nosso sistema, todo o nosso planeta, ele trabalha no universo de recursos limitados. O que sabemos também, que o que serve para um, muitas vezes não serve para outros, né? O que funciona muito bem hoje, a gente mesmo tendo um mundo globalizado, hoje o mundo é infinitamente tailor-made. A internet consegue fazer as coisas tailor-made. Acabamos de ver o vídeo, né, da Starbucks, onde você prepara seu café, você monta seu café com as suas características. Você consegue selecionar o grão, temperatura, tudo e fazer um café numa Starbucks que vende bilhões de cafés por dia. Você consegue ser diferenciado, né? Você consegue achar ou localizar uma diferença de fazer um café seu mais quente, mais frio, com 2 grãos, 3 grãos a mais, whatever. Você consegue montar isso. Então, é exatamente esse grande desafio que a gente está tendo por aí. Então, trabalho com recursos limitados, mesmo falando de 8 bilhões de pessoas no planeta, ainda temos espaço para sermos 8 bilhões de pessoas diferenciadas, né? Sabemos também, né, que segundo estudos da Gallup, né, 29% apenas das pessoas dentro das empresas estão engajadas, né, e os outros 80% estão aí praticamente desengajados, né, não engajados e realmente desligadas. Isso é uma realidade que Gallup faz há alguns anos, apontando esse estudo, mostrando o engajamento das pessoas dentro das principais organizações. Ou seja, gera o conhecimento, o resto tudo é commodity. Né? Mais uma vez o mundo se comprovando aí numa relação 80-20. Né? Com tudo isso, eu acho que para ser um gerente de projeto, a gente tem que ter eficiência de tempo, né? A gente tem que capacitar, cada vez mais nós temos que achar ferramentas e técnicas, e processos e procedimentos que nos tornem diferente, que a gente consiga nos agruparmos com pessoas que pensam diferente, ou melhor, que pensam igual a gente, pensam um mundo melhor, pensam uma condição melhor, um desenvolvimento melhor, né? Pessoas que querem crescer, pessoas que querem se tornar melhor, pessoas que olham para o ok, para o mundo ok, e falam, não, eu não sou uma pessoa ok, né? Eu vou me superar, cada dia que passa eu vou melhorar, eu vou buscar a superação. É nisso que eu acredito, é nisso que eu venho trabalhando, é nisso que eu venho insistindo o tempo todo. E algumas curiosidades aqui até para a gente refletir um pouco, né? Eu não sei se vocês lembram disso, né? Década de 80, década de 90, Luiz Van Gaal, ele cria, né, o CAPTCHA. O CAPTCHA foi criado, né, com uma questão de você criar uma certa proteção aos computadores, né? Tornar os computadores mais protegidos com relação aqueles spams de ataque, né? Que é o Denied of Service, né? Várias pessoas conectando-se com servidores de download e o servidor cair. Então ele criou o CAPTCHA. O CAPTCHA era uma condição onde você lia uma palavra, né? Você lia uma palavra e escrevia essa palavra aqui, né? E aí, se essa palavra tivesse certo, ok, o computador, como a palavra ela está toda forma, os leitores OCR não tinham habilidade para ler, uma leitora OCR não conseguia ler, então as letras ficavam todas tortas, às vezes umas hoje a gente vê aparecendo placas, quais são placas e quais não são, quais são prédios, quais não são, e aí você escreve aqui, ou o número, a quantidade, você não é um robô, e aí a sessão com o computador é autorizada. Mas olha que engraçado, né? O que Ismael ele olha e observa, ele faz uma crítica à ferramenta dele, né? Qual é a crítica maluca que ele faz à ferramenta dele? Ele vê, né, que eram feitos aproximadamente 200 milhões de acessos à ferramenta dele diariamente, né? Isso considerando aí cada pessoa, né, lendo e escrevendo esse tempo de 10 segundos, né, considerando aí 200 milhões de operações, 10 segundos por dia, ele chegou a uma conta que no ano, né, havia um desperdício de horas, né, horas inúteis, né, das pessoas, a pessoa preenchendo isso daqui apenas para evitar acessar um computador, de 500 mil horas de forma inúteis, sendo aí jogadas fora, sem gerar nenhum valor. Então, ele cria o reCAPTCHA. Olha a genialidade dele, né? Ele descobre, né, que as pessoas, quando preenchiam o CAPTCHA, elas assim, sempre preenchiam de forma correta, né? Raramente as pessoas preenchiam erradas. Então, o que ele fez? Ele pegou duas palavras, uma palavra que ele não sabe como é escrita, realmente vem de um banco de dados OCR, e ele coloca, e é uma palavra que ele sabe como se escreve. Aí a pessoa escreve
as duas palavras aqui, ele compara essa com essa, fala ok, compara essa com essa, fala ok. Novamente, num outro cenário, ele pega essa mesma palavra aqui e joga com uma outra palavra. Então, fica a palavra certa e a palavra que ele, novamente essa palavra que ele quer saber se realmente está certa. E a pessoa novamente escreve, ele compara as duas palavras e fala ok, realmente a palavra fake está escrita corretamente e ele leva isso para o banco de dados dele. Mas aonde que ele quer gerar valor? Quando ele cria o reCAPTCHA, ele entra em contato com a Google está, nessa época, fazendo a tradução escaneando inúmeros livros no mundo inteiro. Ele pega o banco de dados da Google, joga no banco de dados dele, e agora, cada vez que uma pessoa preenche isso daqui, ela está ajudando, né, um serviço voluntário que a Google faz de digitalização de livros no mundo. Então, assim, agora o seu trabalho de preencher o CAPTCHA gera valor. Eu acho isso de inteligência tamanha de você entender que você está fazendo, você está fazendo a mesma coisa, não mudou nada a sua atividade, você continua com essas 500 mil horas. Só que agora essas 500 mil horas, elas traduzem num benefício maior, isso gera valor para alguém. Amanhã ou depois, nós, outras pessoas, iremos ler livros que foram traduzidos gratuitamente pela Google de uma forma que nós, indiretamente, ajudamos na construção, ou seja, eliminação de tempo. Então, assim, hoje a busca, né, da gente melhorar o nosso tempo é tão grande que a gente vê loucuras no mundo. Outro exemplo, né? Em média, um ser humano normal desbloqueia o seu celular de 110 a 150 vezes por dia, né? A pessoa, fazendo desbloqueio, né, do celular, ela aproximadamente de 110 a 150 vezes por dia ela vai desbloquear o celular dela. Então, ao longo de um dia, ela gasta aproximadamente 12 minutos, né, que ela gasta desbloqueando o celular dela. Considerando a quantidade de celulares que tem no mundo, são gastas, né, 1,4 bilhões de horas apenas em desbloqueio de celulares. O que vemos hoje, nós temos desbloqueio digital e agora temos desbloqueio com a própria íris e provavelmente num tempo bem curto, apenas de eu pegar o meu celular e reconhecer o meu DNA, ele vai desbloquear, ou seja, esse 1,4 bilhões de horas deixará de ser desperdiçado e será 1,4 bilhões de horas utilizado em outras coisas. A princípio, olhar 12 minutos 110 vezes parece tão pouco, mas quando você olha o esforço humano no mundo sendo perdido, é absurdamente grande. Uma que eu gosto bastante é essa maquininha. Todo mundo já passou por ela, você conecta o seu cartão, digita a sua senha, ela escreve conectando e depois de algum tempo, sai o seu papelzinho. Só para a gente ter uma ideia do tamanho de tempo que é isso, né? A quantidade de máquinas que tem no mundo, vê-se esse tempo de transação de aproximadamente entre 25 a 30 segundos entre conexão e sair o papel. Nós estamos falando de 81 bilhões de horas desperdiçadas por ano por causa dessa maquininha. Isso porque isso daqui é um avanço monstruoso. Nós vemos antes de uma era chamada talão de cheque, que você preenchia e dependia da sua velocidade de escrita. Depois do talão de cheque veio um carimbo atrás do talão de cheque. Aí nós quisemos ser eficiente. No nosso talão de cheque nós criamos uma etiquetinha que nós grudávamos atrás do talão de cheque o nosso nome, telefone e diversas informações. Hoje temos essa maquininha que ela foi um salto exponencial, né, na velocidade de operações e hoje ela se transforma mais uma vez, né, a tecnologia atravessando. Se a Amazon, hoje você entra numa loja da Amazon e consegue pegar as coisas numa loja da Amazon e você cria uma cesta virtual e sai com seus produtos, ou seja, todas as coisas buscando aí nessa minimização de tempo e tudo mais. Tudo isso, né, que vem acontecendo, a gente vem acompanhando pela velocidade que as coisas mudam no mundo, o dinamismo, a didática que as coisas ocorrem no mundo, né? Então nós temos aí empresas fabulosas, né, hoje como, não vamos citar pelo nome vivo, mas simplesmente por fornecer um serviço de tecnologia, que a gente tem 4G, 3G, 2G, 1G, GPRS, Skype, uma empresa fabulosa, né, que hoje, até para vocês
perceberem o que essa ferramenta faz hoje, o Skype Professional. Se você baixa no seu computador, você faz uma reunião online em real time com uma pessoa num outro país e a pessoa, quando falar com você, o Skype traduz para português, e quando você falar em português, o Skype traduz para inglês para outra pessoa. Atualmente o Skype Professional traduz acho que 10 ou 12 línguas, né, para você. Então um serviço aí que você pode ter na sua casa para fazer reuniões internacionais via Skype, né? Globo, né, sistema aí que, a Globo é uma empresa gigante, né, alguns 1000 anos aí no mercado, mas o que me chama a atenção quando a gente fala de tecnologia, desenvolvimento, a evolução do mundo e tal, eu não entendo por que a Google não criou a Netflix. Era tão óbvio o produto que a Google tinha comparado com o produto, é o mesmo produto, só utilizando outro meio. Por que a Google não criou a Netflix, né? Pior do que isso, né? Por que a Vivo, uma empresa de meios de comunicação, não criou o WhatsApp? Né? Já estava ali, era o mesmo caminho, era tudo igual, surgiu o WhatsApp. Né? Por que o apontador ou nenhuma empresa de celular criou o Waze? Né? Eu fico imaginando, o apontador era offline, o Waze online já estava no celular, por que o apontador não parou de catar aquela aplicaçãozinha dela, o iGo, whatever, jogou para dentro de um celular e falou, bang, criamos o Waze. É esse universo que a gente tem, né? Oportunidades, tecnologias, produtos, serviços, é tudo isso que a gente tem, esse mundo de oportunidades que a gente tem. Amanhã ou depois vai vir zilhões de outras tecnologias, zilhões de outros produtos, zilhões de outros serviços, e a gente tem que estar infinitamente atento a isso, ou pelo menos estar jogando junto com as pessoas que estão atentas a isso daí. Eu sou um cara muito curioso, né? Já deu para perceber. Esse daqui é o Luiz Van Gaal, criador do CAPTCHA, né? Ó, ser humano normal, um menininho de óculos, né? Uma pessoa bem parecida com a gente aí. Os dois de cima aqui, Reed Hastings e Mark Rudolph, né? Esses dois aqui, os criadores do Netflix. Lembrando, né, que o Netflix era uma empresa de videolocadora, depois que eles chegaram a 1 bilhão de DVDs entregues em casas, que eles criaram o Netflix, né? Esse rapaz aqui é o John Cohn, criador. Esse é o cara que criou o nosso Zap Zap, né? Hoje vendido, né? Mas ele que criou o Zap Zap, né? Yuri Levine aqui ao meio com a camisa aqui da Fax. Esse é o nosso criador do Waze, né? O rapaz que criou o Waze. E esses dois rapazes aqui, Janos Fries e Niklas Zentron, esses caras criaram então o Skype, né? Então quando a gente olha para essas pessoas, a gente fala, pô, são pessoas exatamente iguais a gente, que andam no mundo exatamente igual a gente, tem um conjunto de habilidades e conhecimento exatamente igual a gente. É nesse mundo, né, que a gente fala de gestão, habilidades. Imagina quantas pessoas, né, profissionais competentes tem que estar por trás dessas pessoas, né, como eles levaram as ideias dele e como eles foram para frente. Então nessa direção eu admiro algumas outras pessoas também, né? E como é que a gente fala quem está por trás de quem, né? Eu não sei se vocês lembram desse cara aí, Sam Bolt, né? Ele foi dito que ele não era possível correr devido ao tamanho dele, a envergadura dele, né? Então, tamanho e altura, ele jamais poderia ser um velocista como ele é, né? Aí ele conhece, né, esse rapazinho aqui, esse senhorzinho aqui, que chama-se Glenn Mills, né, que é o técnico dele, né? Que faz esse homem ser hoje o maior corredor de todos os tempos, né? Ninguém hoje consegue imaginar exatamente, ele usa exatamente a principal característica dele, que é a curvatura em pró dele, né? Ele corre a uma velocidade tão grande que ele tem que inclinar o corpo para frente de forma que ele meio que empurre o corpo dele e não puxe o corpo dele. Realmente tem toda uma biomecânica por trás disso daí, né? E um outro cara, né, que ganhou zilhões de medalhas, né? Bob Bowman, que é o técnico de Michael Phelps, né, que pega um cara como esse, né, que é um dos maiores nadadores do mundo, nunca ninguém ganhou tantas medalhas numa mesma Olimpíada, né, e o rapaz realmente... O que eu quero dizer com isso, né, que muitas vezes, por trás de monstros, tem pessoas que são tão monstros quanto, entendeu? Então, ninguém está sozinho, né, a gente não joga sozinho, né, então se capacite, busque pessoas, busque coach,
né? Coach é uma ferramenta fundamental para o seu desenvolvimento, para você crescer. Descubra os seus medos, descubra as suas fraquezas e vá atrás do seu desenvolvimento. Temos aqui esses exemplos aqui que realmente são fundamentais para a gente. Hoje, basicamente, no mundo a gente tem esse triângulo, né, de processos, pessoas e tecnologias, essa é a base da gestão, mas na prática eu acho que está um pouco diferente. Eu vejo pessoas assoberbadas por um conjunto gigante de processos e lá na última camada, lá na última instância, uma coisa chamada tecnologia, né? E o que eu acredito, né? Você tem pessoas, processos, tecnologias, pessoas ali pressionadas. E no futuro que eu vislumbro aí, quando a gente começa realmente a entender, eu uso a tecnologia, né? Tecnologia é a minha ferramenta, eu coloco uma série de processos em cima disso daí para que dinamize, me dê velocidade, e quem faz isso são as pessoas. Então é nesse foco, né, nessa direção que eu atuo. Então, quando eu falo qual é a tendência da gestão de projeto, qual é a tendência da gestão de pessoas, são pessoas capazes, são pessoas melhores, são pessoas com alta performance, são pessoas autogerenciadas, são pessoas multidisciplinares. Escolha o que você quer ser, se habilite nesses 3 universos, né? Que é por aí. Como é que a gente chega nessa característica, né? Basicamente um pré-assessment, né? Para realmente descobrir o que você tem, o que você não tem, aonde que eu melhoro, aonde que eu não melhoro. Ok, vamos para a fase 2. Capacidade de desenvolver tanto competências transacionais como competências profissionais. O que são as transacionais? As competências transacionais são aquelas competências que elas são úteis nos mais diversos mercados, né? Então são as minhas competências transacionais, né? E as minhas competências profissionais são aquelas habilidade de utilizar ferramentas de tomada de decisão, matrizes, conhecer ferramentas técnicas. Então, mas conhecer a ferramenta, saber usar a ferramenta, é como usar um Excel. O que é usar um Excel? Eu sei escrever, somar e dividir. Não, faça um curso de Excel. Faça um curso de VBA, melhore essa habilidade no Excel. Faça um curso de Word, melhore essa habilidade no Word, né? Então aprenda mais. E depois faça uma avaliação, né? Qual é a relação que existe no meu modelo de acessão com o meu modelo cognitivo. E aí, meu querido, boom, são pessoas mais desenvolvidas, são pessoas melhores. E o que eu chamo para mim que é o fundamental, é a cereja do bolo. Pessoas adaptadas. Eu não estou atrás de desenvolver competências e buscar competências de evolutivas. Não, eu quero me adaptar. Existe um mundo novo aparecendo e eu vou me adaptar, eu vou me ajustar a este mundo novo. Eu vou fazer parte desse mundo novo. Eu não preciso me reescrever, eu não preciso me reinventar. Não estou buscando a reinvenção, não. Estou buscando adaptabilidade. Por isso que as competências transacionais, elas são fundamentais para a gente fazer isso, ok? Sabemos então que vivemos num mundo em constante construção, um mundo em constante mutação, né? Uma brincadeira que eu gosto de fazer o tempo todo, né? É uma avaliação bem justa, né? Então iremos fazer uma mistura de gestão na internet há 10 milhões de anos, né? Para uma avaliação justa, todos farão o mesmo teste, né? Então hoje a gente vê muitas organizações colocando uma régua igual, né? Criando a mesma régua para todas as pessoas, né? O método de avaliação é igual para todo mundo tem que passar pelo mesmo padrão. E aí tá, né? Subam naquela árvore. Aí você tem um macaco, você tem um elefante, você tem um peixe no aquário, né? E a régua é comum para todo mundo, quer dizer, o teste é igual, independente das suas capacidades. No vídeo anterior, né, eu falei das inteligências de Howard Gardner, né, falando das 9 inteligências, e agora a gente vê um mundo, né, onde isso é a métrica para a gente passar por esse mundo, né? Não adianta eu ter um QI muito alto, hoje as empresas não buscam QI tão alto, QI é importante? Claro que é, né? Continua sendo sim, mas outras inteligências são tão importantes quanto, né? Então existe um outro mundo que clama, pede por essas novas inteligências, né? E aí, citando, né, parafraseando Megson, que eu acho que é um estudioso de Darwin, né? Ele é bem novo em relação a Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, né? Mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças. Então hoje nós estamos vivendo um mundo de constante adaptação, um mundo aí de constante evolução, de constante diferença. Então o que eu acredito? Qual é a minha percepção para a gestão de projeto? Competências, competências, competências. Se torne uma pessoa melhor, seja uma pessoa melhor, acredite em você, se junte com pessoas que acreditam em você, trabalhe com pessoas que acreditam em você, crie grupos, trabalhe em ONGs, não sei,
sabe assim, exatamente falar para você o que você deve fazer, mas a única coisa que eu posso falar é invista. Isso que você está fazendo agora, esse treinamento, né, todos esses módulos que nós passamos juntos aí, aproximadamente 15 módulos que a gente está junto, explicando, falando de gestão de projeto. O que é isso? É você se capacitando, porque eu não tenho tempo de ir numa escola normal, mas eu não quero ficar para trás. Ok, estamos te dando esse material, entendeu? Você está indo atrás desse material. Tem muito mais coisa para a gente crescer junto, tem muito mais coisas vindo aí pela frente, né? Isso que eu acabei de mostrar para vocês, esse é o trabalho do meu doutorado, né? Tudo isso que eu acabei de dizer é o foco que eu tenho hoje no meu doutorado, em termos de desenvolver e capacitar pessoas. Com isso que eu finalizo esse módulo, com grande carinho, grande admiração. Obrigado a você que veio comigo, que acreditou nesse trabalho, acredita no que eu faço, participou aí. Saiba, não pude fazer isso da melhor forma, do jeito que gostaria, mas tudo que foi feito, todos os slides, a participação, envolvimento de todas as pessoas, o coach que eu tive, a orientação do meu mentor em cada uma dessas etapas aqui. Tenho como mentor o Norberto, que me ajudou muito nisso daqui, que me estimulou, que me trouxe até esse momento. Então, dessa forma, eu agradeço a vocês, fiquem bem. E para finalizar esse módulo, é o nosso último módulo sobre tendências em gestão de projeto, né? Não poderia deixar. Então, sou bem antigo, né? Sou velhinho, eu sei que muitos de vocês que estão vendo esse treinamento não são tão velhinhos como eu, graças a Deus, mas eu acho que uma forma de dizer, né, de refletir sobre as mudanças do mundo é a gente se considerar em mudança, né? É a gente se perceber como pessoas que podem mudar, pessoas que podem se adaptar. Eu venho de uma era que nem telefone existia, né? Nem telefone celular existia, hoje trabalhando com mídias digitais, toda uma era que o professor escrevia com giz na tela, hoje uma aula sendo dada de forma totalmente dinâmica. Então eu permiti também me adaptar, eu permiti também mudar, buscar novos conhecimentos, buscar autores e pessoas jovens que falam de conceitos novos. Então esse é o convite que eu faço a você, acredite nisso, né? Vá nessa direção e se permita fundamentalmente mudar, se permita fundamentalmente crescer e ver o mundo de forma diferente. Então a tendência da gestão de projeto é isso. Nada do que a gente fala hoje é escrito em pedra, nada é o que está dessa forma, as coisas vão sempre mudando. Falei aqui sobre metodologias ágeis, falei aqui sobre metodologias interativas, falei aqui de portfólio, falei aqui de programa, falei de 1 milhão de coisas. Isso tudo está mudando, isso tudo vai estar evoluindo. Fique muito atenta, nós estamos aqui criando os fundamentos, a pedra fundamental.